oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando um pouquinho sobre o Brasil nesse período. E hoje a gente vai falar um pouquinho do declínio do sistema escravocrata. Como vocês sabem, o Brasil ainda estava nesse regime onde a mão de obra era escrava, que depois foi substituída pelos imigrantes, que nós vimos na aula anterior. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse movimento abolicionista. Saiu? Perdão, ainda tô tossindo um pouquinho, mas vai dar certo. Então, por volta de 1870, se intensificou aí um movimento de diferentes grupos sociais que questionavam a prática da escravidão. E eles propunham alternativas para substituir, então, o trabalho escravo pela mão de obra livre. Esses grupos, eles eram conhecidos, ficaram conhecidos como abolicionistas. E ficou o movimento era chamado de movimento abolicionista. Desse movimento participavam tanto republicanos como monarquistas. Os seus membros eram profissionais liberais, como advogados, jornalistas, intelectuais, além de estudantes, comerciantes, imigrantes europeus e, lógico, os que foram beneficiados, escravos e ex-escravos. Os abolicionistas, de modo geral, combatiam a escravidão porque eles acreditavam que ela contrariava o direito de liberdade e de igualdade do ser humano. Eles defendiam também o pleno desenvolvimento da sociedade brasileira. Não se realizaria enquanto o sistema produtivo estivesse atrelado à escravização de pessoas. Alguns defendiam até que a produtividade do trabalho aumentaria com a mão de obra livre e que a eliminação dos gastos com a compra de escravos possibilitaria para o fazendeiro investir em capital e na construção de casas, bem como na modernização do maquinário das fazendas. Esses grupos também, alguns eram influentes e muitos deles eram abastardos, eles também compravam a alforria de alguns escravos. Então, o movimento ele se destacava também por esse motivo. Eles compravam a liberdade de alguns escravos. Algumas leis abolicionistas. A primeira, em 1845, a Lei Bill-Albert, ela propunha o fim do comércio escravo no Oceano Atlântico. O que foi essa lei em 1845? Essa lei ela proibia que novos escravos vindos da África aportassem no porto do Brasil. Então ela proibia que a entrada de novos escravos africanos no Brasil. Em 1850 veio a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei veio por fim no comércio de escravos no território brasileiro. Ou seja, mesmo com a Lei Bill-Albert, alguns escravos ainda entravam ilegalmente no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz, ela veio para complementar essa Lei Bill-Albert, que proibia qualquer comércio feito dentro do Brasil, certo? Em 1871 veio a Lei do Ventre Livre. A partir de 1971, os filhos de escravos a partir de 1971, os filhos que nasciam dos escravos, eles eram livres. Por isso que a Lei do Ventre Livre, ventre, quando a mulher está grávida, o ventre da mulher.
as crianças que nasceram a partir de 1971 eram crianças, eram escravos, não eram escravos, eram negros libertos. Em 1885 veio a lei dos sexagenários. Essa lei, na verdade, era uma lei que dizia que os maiores de 60 anos, os escravos maiores de 60 anos, eles eram considerados livres. Porém, foi uma lei que ela veio mesmo só para apaziguar, digamos assim, o ânimo da galerinha do movimento abolicionista. Por quê? Porque eles queriam mais leis. E aí o governo, o imperador, criou essa lei. Porém, ela é uma lei questionável porque muitos escravos não chegavam aos 60 anos. Então, foi uma lei mesmo só para apaziguar o ânimo do pessoal do movimento, que queriam outras leis que garantissem a liberdade dos escravos. Na verdade, eles queriam mesmo a Lei Áurea, né, que só veio depois de muita pressão em 1888, que ela colocou fim à escravidão. A Lei Áurea, ela também tem outro nome, vou falar para vocês nesse próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho aí da princesa Isabel. Então, em maio, mais precisamente no dia 13 de maio de 1881, a princesa Isabel, que respondia como ela estava no lugar de regente do império. Por quê? Porque o senhor Dom Pedro II estava numa viagem à Europa. Então ela respondia como regente do Império Brasileiro. Então, nesse período, a pressão popular pela extinção da escravidão no país, ela estava no seu pico. E o parlamento concentrava cada vez mais políticos que queriam também a abolição. Então, no dia 13 de maio de 1888, veio a Lei João Alfredo. Isso mesmo. O nome da lei oficialmente é Lei João Alfredo, que ficou mais conhecida, né, como Lei Áurea, e foi aprovada pelos deputados brasileiros e assinada pela princesa Isabel. Essa lei, ela declarava extinta a escravidão em todo o Brasil e foi recebida com festa pelos escravos e também pelas pessoas do movimento abolicionista, em todas as regiões do Império. A vida após a escravidão, após a abolição, né? A abolição da escravidão, ela foi importante porque ela trouxe igualdade perante a lei para todos os brasileiros. Todos os brasileiros, a partir daquele momento, eram iguais perante a lei. Independente da sua origem, todos eram iguais. Porém, ela não foi suficiente. Na prática, ela não igualou a oportunidade dos ex-escravizados e dos seus descendentes com os demais cidadãos brasileiros. Muitos libertos continuavam trabalhando para os fazendeiros em troca de salários baixíssimos, enquanto outros partiram para a cidade em busca de trabalho de condição de vida diferente daquelas que eles conheciam, mas encontraram muitas vezes condições ainda mais precárias, porque eles não tinham lugar para morar, eles não tinham o que comer e as pessoas olhavam para eles ainda com preconceito. Então, o desemprego cresceu no meio da população negra, que não conseguiu sair desse conceito, sair dessa questão do preconceito. Eles ainda eram vistos pelos demais da sociedade de forma preconceituosa.
E por causa disso, eles conseguiram se apoiar uns aos outros. Então, eles formavam redes de solidariedade. Os ex-escravos, eles puderam sobreviver e resgatar um pouco da sua dignidade graças a essas redes. Nas redes, eles se ajudavam mutuamente, arrecadando dinheiro para comprar vestimentas e alimentos, além de trabalharem juntos nas construções das suas moradias. É comum até os dias de hoje, por exemplo, nas sociedades de baixa renda, a gente vê essas redes, né? Uma pessoa vai construir uma casa, ela compra o material e faz como se fosse um mutirão, onde as pessoas vêm e ajudam na construção dessas casas. Isso vem desse período, onde os negros começaram a se juntar e se organizar e se ajudarem uns aos outros, porque eles não tinham apoio da população, da elite brasileira, e a elite brasileira era formada basicamente por pessoas brancas, e viam com preconceito essas pessoas, não dando oportunidade de trabalho. Fora que nas fazendas onde eles trabalhavam, que tinham alguma experiência de trabalho, a mão de obra foi substituída pelos imigrantes. Então, os imigrantes passam a ter mais valor do que o negro. E muitas vezes os que conseguem voltar para as fazendas trabalhar, eles ainda recebem salários mais baixos do que o dos imigrantes. Tamanho é a desvalorização da mão de obra negra. Beleza, galera? A gente vai ficar por aqui. Nossa próxima live a gente fala mais sobre isso. Sem atividade hoje, não vai ter nenhuma atividade. Nós vamos fazer uma atividade sim na live, ok? Valendo pontos. E até a próxima aula, então. Qualquer dúvida, galera, próxima sexta-feira temos a nossa aula. Anotem as suas dúvidas que a gente vai conversar sobre elas na próxima sexta-feira, tá ok? Beijos pra vocês, aguardo vocês na sexta e beijinhos, qualquer coisa pode me procurar. E aí, galera, beleza? Bom, no áudio de hoje a gente vai começar então o módulo 4, tá? Então peguem o módulo 4 aí, pode abrir na página 4. E a gente vai ver sobre regra de 3 simples. Vocês vão aprender sobre regra de 3 simples, tá? O que vem a ser a regra de 3, gente? Vocês vão ver aí, ó, vamos fazer um exercício agora, o exercício está no livro aí. Vocês vão ver isso aí. Então, ó, fala assim, ó. Nesse exercíciozinho aí, fala assim, a cana-de-açúcar é um dos produtos agrícolas brasileiros mais versáteis. Dessa matéria-prima são obtidos diversos produtos, como etanol e açúcar. Atualmente, por causa principalmente do aumento na venda de veículos bicombustíveis, o Brasil vem produzindo e consumindo cada vez mais etanol. Então tem aí, né, usinas, são necessárias cerca de 6 toneladas de cana-de-açúcar para se produzir 510 litros de etanol. Então eu vou escrever isso aqui, ó. 6 toneladas de cana para produzir 510 litros de etanol. Ok? Beleza. Observe o esquema. Observe no esquema a proporção entre a quantidade de cana-de-açúcar e etanol, que é essa aqui que a gente anotou aqui. Quantas toneladas de cana são necessárias para produzir 1.700 litros de etanol? Vocês vão ver, gente, que a regra de 3 é uma das partes mais importantes da matemática. Por quê? Muitas coisas que são proporcionais, que tem a proporção, a gente consegue fazer por regra de 3, sem precisar ficar pensando muito. Então, ó, o que é essa regra de 3? Ó, ele deu essa proporção aqui, ó. 6 toneladas de cana produzem 510 litros de etanol, certo? E ele quer saber o quê? Quantas toneladas de cana, então vamos, a gente não sabe, vamos chamar de X, ok? A gente não sabe, ele quer saber. São necessárias para produzir, ele fala aí, ó, 1.700 litros, ó. 1.700 litros de etanol, ok? Então vamos lá, ó.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar esse esqueminha de jeito igual eu montei aqui, ok? Montando isso, a gente vai pegar... Opa, saí sem querer, gente. Então, vou montar o esqueminha de novo igual eu tinha montado aqui. Vai ficar assim, ó. 6 toneladas, né? Que eu tinha escrito. 6 toneladas produzem 510 litros. Quantas toneladas vão produzir 1.700 litros, não é isso? Não é isso? Então, ó, montando esse esqueminha, o que a gente faz agora? A gente pega e multiplica cruzado. Depois que a gente montar, coloca tonelada embaixo de tonelada, igual tá aqui. Litro embaixo de litro. Agora a gente vem e multiplica cruzado aqui, ó. Vai ficar assim, ó. X vezes 510 dá 510x. Igual 6 vezes 1.700, vai dar quanto? Vamos fazer, ó. 1.700 vezes 6 vai dar 0, 0. 6 vezes 7 vai dar 42, né? 4. 6 vezes 1 dá 6, mais 4 dá. Então deu 10.200. Beleza? Beleza. Agora eu pego x, passo 15 e 10 está multiplicando, eu passo para lá, dividindo. Ficou 10.200 sobre 510. Posso cortar aí um com esse 1 também, né? E agora a gente resolve isso aí, ó. 1.020 dividido por 51 vai dar 20. Ou seja, eu preciso de 20 toneladas de cana para produzir 1.700. Entenderam? Então é uma proporção, um joguinho de proporção, beleza? Vamos fazer um outro exemplo aí, ó. Que ele fala assim, no sítio de Antônio, o abastecimento de água da casa é feito por meio de uma cisterna. Quando cheia a cisterna, é suficiente para abastecer a casa por 128 dias com um consumo médio diário de 125 litros. Né? A cisterna pode abastecer a casa de Antônio por quantos dias no máximo, se forem consumidos diariamente 200 litros? Então, ó, dá para abastecer 128 dias, a gente tem que escrever assim, ó, 128 dias com 125, com consumo de 125 litros por dia, né? Não é isso? Aí quer saber o quê? Se ele consumir 200 litros por dia, quantos dias vai conseguir ser abastecido? Então, pronto, montei, coloquei dia embaixo de dia, litro embaixo de litro, agora multiplico cruzado, vai ficar o quê? Tá? 125 vezes x é igual a 128 vezes 200, vai dar 16. Vamos fazer, acho que vai dar 16 mil. Não, peraí. Nesse caso aqui, gente, esse próximo exemplo aqui, ó, é inversamente proporcional. Esse que a gente colocou, esse que a gente fez primeiro é proporcional, né? Por quê? Quanto mais litro, ó, olha só, pra vocês entenderem. Quanto mais litro, esse aqui a gente tem que organizar diferente. Deixa eu apagar aqui. Vamos escrever igualzinho a gente escreveu mesmo. Então, 128 dias para 125, né? Litros. E X dias que a gente quer saber para 200 litros de consumo. Vocês concordam que, ó, se eu aumentar o consumo, vai diminuir os dias, certo? Porque se eu gastar mais água, eu vou ter menos água por dia. Tipo assim, vamos supor que usando 125 litros por dia, eu tenho 128 dias com água. Se eu começar a gastar 200 litros por dia, esses dias aqui vai diminuir, não vai? Ou seja, são inversamente proporcionais. Enquanto eu aumento um, o outro diminui. Então, quando isso acontecer, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar uma das colunas e inverter.
Porque se a gente fizer isso, vai dar errado. Vai dar um número aqui, ó, maior do que 128. Tá errado. Se eu gastar mais água, eu vou ter água por menos dias. Entendeu? Então, quando acontece, esse caso aqui é inversamente proporcional. Tá? Aquele primeiro caso que a gente fez era proporcional. Por quê? Quanto mais cana eu tivesse, mais álcool eu ia produzir. Então, se eu aumentar a quantidade de cana, eu aumento o álcool. Aqui não. Se eu gastar mais água, que é esse caso aqui, ó, se eu gastar mais água, eu vou ter menos dias com água. Beleza? Então, inversamente proporcional. O que eu faço? Escrevo isso aqui e depois inverto uma das colunas. Ou essa, ou essa. Eu posso inverter só uma. Vamos inverter essa aqui, ó. Vai ficar assim, ó. X igual a 125. E aqui igual a 128 e 200. Então, veja que eu só inverti essa coluna aqui, ó. Agora eu multiplico cruzado, ó. Vai ficar 200x igual a 128 vezes 125. Vamos fazer aqui, ó. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 2 dá 10. Mais 4 dá 14. Sobe 1. 5 vezes 1 dá 5. Mais 1 dá 6. 2 vezes 8 dá 16. Sobe 1. 2 vezes 2 dá 4. Mais 1, 5. E 2 vezes 1 dá 2. E depois 8, 2 e ficou 4, 0. Ficou 0. Sobe 1. Que ficou 7 mais 5. Vai dar 12, né? 12 mais 8 vai dar 20. Sobe 2. Aqui deu 6. E aqui deu 1. Beleza? Então deu 16 mil. Então ficou 200x é igual a 16 mil. X é igual a 16 mil sobre 200. Corta 2, 0. Corta 2, 0. Ficou 160 dividido por 2 vai dar 80. Ou seja, 80 dias. Tá? Então, se eu consumir 200 litros por dia, minha água vai durar só 80 dias. Ok? Vocês entenderam então a diferença de proporcional e inversamente proporcional? Proporcional, se eu aumento um, o outro aumenta também. Inversamente, se eu aumento um, o outro tem que diminuir. Se eu diminuo um, o outro tem que aumentar. Ok, galera? Então é isso aí. Beleza? Essa primeira aulinha. Eu vou deixar para vocês a número 1 e a número 2 da página 6, tá? Mandar lá no Google Classroom. Página 6, número 1 e 2. Ok? Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto e até a próxima aula.